Vocês sabiam que judeus liberais criaram um jejum para recordar o Holocausto? O judaísmo liberal luta para manter as tradições judaicas. Com esse propósito, estuda nossos livros sagrados e verifica possibilidades de adaptar o judaísmo ao mundo moderno, mantendo sempre suas raízes. Assim, por meio de um estudo aprofundado das nossas fontes, o judaísmo liberal verifica, por exemplo, como o Shabat pode ser flexibilizado sem deixar de ser o descanso de sábado. E como a Kashrut, as regras alimentares, podem ser respeitadas quando vivemos em um ambiente que não é kasher. De um modo geral, os movimentos liberais trabalham para flexibilizar o judaísmo e torná-lo mais acessível. No entanto, existem algumas exceções interessantes. Em alguns casos, o judaísmo liberal será mais exigente do que o próprio judaísmo ortodoxo. Algumas restrições foram criadas por rabinos liberais e tornaram o judaísmo mais severo em determinados campos. Um exemplo disso é o jejum de Yom HaShoah. Não existe dentro da corrente judaica ortodoxa nenhum jejum associado exclusivamente ao Holocausto. Rabinos liberais decidiram que a maior tragédia recente do povo judeu precisava ser marcada por um dia de jejum. Se jejuamos em Tisha B'Av, para lembrar da destruição dos templos de Jerusalém, se temos outros jejuns menores, como Asara B'Tevet e Tzom Gedalia, precisamos também jejuar para recordar as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Na época do Talmud, jejuns eram estabelecidos por nossos rabinos quando eles viam a necessidade de ressaltar algum evento histórico. Da mesma forma, o judaísmo liberal fez-se valer desse instrumento de sensibilização religiosa para recordar o dia do Holocausto. A memória do Holocausto é um desafio de todos nós. É cada vez menor o número de homens e mulheres que podem contar a história da Segunda Guerra na primeira pessoa. Nossos filhos e netos precisam conhecer esse período de sombra na história da humanidade em geral e história do povo judeu em particular. Um esforço precisa ser feito para que o tema seja estudado em todas as escolas do mundo, sejam elas públicas ou particulares, judaicas ou cristãs, afiliadas a qualquer religião ou laicas. É muito importante que todos saibam o que foi essa tragédia e até onde pode chegar a maldade do ser humano, para que a barbárie não se repita jamais. Dia 9 de novembro, recordamos a Noite dos Cristais, Kristallnacht. Nesse dia, sinagogas da Alemanha e Áustria foram profanadas, suas construções foram incendiadas, seus objetos sagrados destruídos, principalmente suas janelas foram quebradas, dando origem ao nome Kristallnacht, noite em que os cristais da presença judaica na Europa começaram a ser covardemente estilhaçados. Que esse jejum sirva de sensibilização para um assunto tão importante para judeus e para todos.